Muito bem, estamos de volta com mais uma edição do podcast 60 Minutos, o podcast que conta partes da história da Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém, sempre por aqui pela rádio, mas também pela TV Encontro, canal 26.1 e pelas nossas redes digitais. Hoje nós vamos estar conversando sobre a dimensão esportiva da Rádio Rural, agradecendo sempre a parceria com o PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, onde eu estou no doutoramento e fazendo uma pesquisa cujo objeto é a educomunicação, o encontro destas duas grandes áreas do conhecimento, da educação com a comunicação, portanto uma interface educomunicativa. E também o PPG-Com, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPA, Universidade Federal do Pará, onde a nossa colega jornalista, mestre em comunicação e doutoranda, a professora Rosa Luciana Pereira Rodrigues, também está nos linkando através do programa para que a gente possa, com a UFOPA, com a UFPA, transformar este podcast em uma publicação científica que vai servir para a pesquisa sobre a história da Rádio Rural de Santarém. Nossos convidados hoje, Cristóvão Sena e Valdo Fonseca, vão contar um pouco da sua trajetória de vida e também da sua história com a nossa emissora, com a nossa querida Rádio Rural de Santarém. Começar aqui pelo Cristóvão Sena. Cristóvão, seja bem-vindo. Aqui a gente não diz bom dia, boa tarde, boa noite, porque com essa questão das redes digitais, a qualquer momento a pessoa pode acessar. Seja bem-vindo. Obrigado, Geraldo. Vamos começar pelo seu nome completo. Eu gosto de começar para poder chegar às raízes da sua trajetória. Obrigado pelo convite de participar aqui com você. Meu nome completo é Joaquim Cristóvão de Andrade Sena. E este Andrade, este Sena, vamos falar do papai e da mamãe, das suas origens. Olha, o Andrade é nordestino. Meu avô Joaquim Cristóvão era nordestino. E a minha avó, Quitéria, era nordestina, e vieram para aqui. E a minha mãe nasceu no Amazonas, no interior, numa cidadezinha do Amazonas. Os Sena são... A minha avó era também cearense, nordestina, e o meu avô, ele era, o Zé Maurício, ele era caboclo aqui da região. Então, essa mistura de nordestino com amazônida deu essa linhagem de Sena. E resultou você. Aliás, Senas nós temos muito conhecidos, né? O nosso querido padre Edilberto Sena foi diretor da emissora, trabalhou aqui também na locução de programas religiosos. O jornalista Manuel Dutra também é Sena, que foi nosso Sena Dutra, né? Que foi o nosso primeiro diretor de jornalismo da emissora. Então você tem um parentesco com esse Sena. E teve um outro diretor aqui, o Haroldo Sena. Haroldo Sena, muito bem lembrado, que foi o segundo diretor. A gente sempre está fazendo essa linhagem, né? Começa ali com o professor Antônio Pereira, a professora Francisca do Rosário Carvalho, Haroldo Sena, que falece tragicamente em um acidente, é substituído em 74. 74, aí vem o Dutra, depois do Dutra começa a era dos padres. Padre Luiz Pinto, padre Valdir Serra, padre Edilberto Sena, padre Auricélio Paulino, padre Ademar Ribeiro, padre Walter e agora padre Rui Barbosa. Eu estava perguntando se esses Senas são seus parentes em que grau? Olha, nós somos primeiro grau, né? O padre Edilberto é seu primo? Primo legítimo. E o Dutra? O Dutra também, só que ele é um Sena Dutra, né? A mãe dele, que era Sena, e casou com o senhor Dutra, o Dutra. Mas o Gilberto nasceu em Belterra, porque a família dos Senas, a maioria dos irmãos, moraram muito tempo em Belterra. Na Vila Bode. Na Vila Bode. Então, essa é a nossa linhagem bem estreita dos Senas, que são muitos, né? Cada um tinha 10 filhos, 11 filhos. O papai foi o único que teve 3 filhos, né? O mais inteligente de todos. Olha, eu gosto muito dessa espontaneidade e da certa ignorância filosófica que eu chamo, né, socrática, para poder ir aprendendo. Eu não sabia que seu nome era Joaquim, hoje já estou sabendo, mas é conhecido como Cristóvão Sena pelo Instituto Boanerges Sena. Então eu vou explorar um pouco dessa história dos Sena na linhagem que você seguiu. E você está aqui também porque foi um excelente jogador de futebol, um desportista, já trabalhou aqui no departamento de esporte da emissora, mas vai contar esse detalhe já já, porque a gente vai saber qual é o nome completo aqui do nosso outro convidado,
que é carinhosamente conhecido por muitos como Ivaldo Fonseca. Nome completo e de onde vem a sua linhagem, sua origem, meu irmão? Um abraço, Everaldo. Obrigado aí Abraço. pelo convite de participar do programa. Um prazer. Ivaldo Carlos Dourado Fonseca. Olha aí, não sabia que era Carlos e nem Dourado, só o do Ivaldo Fonseca. De onde é que vem esse nome? Pois Fonseca, de Prudêncio Fonseca Sobrinho, meu pai, e Dourado, de Claudina Dourado Fonseca, que é a minha mãe. Meu pai do interior aqui, de Santarém, mais precisamente do Rio Arapiuns. Olha aí. Arapiuense. Cachoeira do Aruã. Coisa boa. Morou muito tempo lá, ao lado da minha mãe. E nós somos 9 filhos. Ela também de Aruã? Ela nasceu aqui na cidade, mas depois foi para lá. Né, Aliás, você, depois dessa gravação, vai pegar o barco, a lancha e vai para lá, que já soube que você tem vai um passeio do Dr. Rubem Dourado, que é da nossa família, né? O Dr. Rubem, ele todo ano, no mês de setembro, no início de setembro, ele reúne toda a família e vamos lá. Um espetáculo. Olha, dar um abraço no pessoal lá da Cachoeira, tomar um banho. Eu fiquei, inclusive, de mandar um abraço quando estivesse no ar, porque eu estive com a professora Lucineide Pinheiro em uma expedição chamada Expedição Aruã, com acadêmicos, professores, visitando lá a comunidade de Cachoeira do Aruã, que tem como padroeira Nossa Senhora de Nazaré. Mandar um abraço para o diretor da escola Nossa Senhora de Nazaré, o professor Jorge, e para toda a sua equipe, aqueles que ouvem a Rádio Rural e estão acompanhando o nosso podcast pela rádio, ou pela TV, ou pelas redes digitais. Como é que começou a sua história com a Rádio Rural, o Cristóvão Sena? Você disse que passou uma temporada curta, mas foram pouco mais de 2 anos, ou quase 2 anos aqui, ali na década de 80. Olha, aconteceu o acaso me levou para a Rádio Rural. Nós tínhamos, eu trabalho na Emater, sou extensionista rural, formação de engenharia florestal, eu sou engenheiro florestal. E a Emater, o escritório da Emater ficava aqui na São Sebastião, na São Sebastião, isso, quase em frente a Santa Clara, um pouquinho passando para lá. E aqui, a 2 passos da Rádio Rural. Rádio Rural. Aí vindo para cá na direção da Rádio Rural, saindo, tinha um bar chamado Laranja Mecânica, em frente ao Santa Clara. E era o nosso point. Da cerveja. Da cerveja. E que o Simval era um dos frequentadores que passava por lá e dava uma paradinha lá. Ele me contou numa edição passada, num dos episódios do podcast, que ele e o Clêndio Vasconcelos foram os entrevistados, que era ele, o Dutra, porque o Simval, eu não sabia, descobri aqui também que ele entra na equipe de jornalismo. Antes dele ser o Simval Ferreira, do programa de entretenimento, ele entra como repórter, ele entra no jornalismo, e ele, com essa turma do esporte, tinha essa cervejada de final de semana, esse encontro, essa confraternização entre amigos. Mas antes de tudo isso, e antes desse excelente funcionário que você é da Emater, você também sempre foi um amante do futebol? Fui desde garoto, jogador da praia e coisa e tal. Eu tinha o dom de jogar bola. Todo mundo diz que eu fui um bom jogador de futebol. O Ivaldo vai comentar já isso. E aos 14 anos, eu fui para o América praticamente. E aos 16, eu era titular do América. Em 64, eu sou de 48, em 64 eu fui para o América. Porque eu estudava no Dom Amando, eu entrei no Dom Amando em 61, e o Márlio Cunha era o treinador do América e professor de educação física. Educação física do Dom Amando. E ele fazia uma triagem daquela molecada que jogava bola lá, fazia educação física com ele, que mais era futebol, e ele ia selecionando aquela turma e levando para o América. Então o América tinha um time praticamente de estudantes. Eu posso citar aqui uns 9, 10 colegas meus do Dom Amando que jogavam no América. Tinha o Praxedes, o Lulu, o Cacareco, o Bode, o João Figueira, tudo bom o Cafafo, tudo boleiros. Goleiro. O Tovica, o Cristóvão Lins. E tinha uma turma de Zé Aurélio, tinha uma turma de jogadores lá que nós não íamos lá. E eu fui para lá em 64,
com 16 anos. Em 65, eu fui campeão. Eu fui logo para sendo titular e fui campeão. Eu estava com 17 anos campeão. E era convocado para a seleção de Santarena. E quando eu terminei o científico, naquela época existia o campeonato intermunicipal, que era muito bom, que infelizmente a federação acabou com ele. Então reunia as seleções por regiões, vamos dizer aqui do Baixo Amazonas, Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, fazia um torneio intermunicipal. O campeão ia disputar as finais em Belém, contra o campeão lá da Zona Bragantina, campeão do Nordeste Paraense, campeão da ilha. Então juntava e fazia. E saía muito jogador bom de bola. E quando foi em 68, eu fui disputar, eu tinha terminado o científico e fui disputar, então, fazer o vestibular e disputar o campeonato intermunicipal pela seleção de Santarém. E os olheiros lá me viram e eu recebi 2 convites para ficar jogando em Belém. Um do Paysandu, outro do Remo, mas eu escolhi, pela minha amizade com os Moraes e coisa e tal, eu preferi ficar no Paysandu. Poxa. Olha, que posição você jogava? Eu era meio campista, mas eu era treinado pelo Carlos Castilho. Era o Carlos Castilho que era o treinador do Paysandu. E houve uns entendimentos com o lateral direito, o Valtinho, que ele tomava muito, bebia muito, e ele foi embora e eu fui improvisado de lateral e aprovei e fiquei bastante tempo também no meio campo e de lateral direito. Carlos Castilho, interrompendo, Carlos Castilho é o comentarista? Não, ou aquele jogador... O jogador do Fluminense, da seleção brasileira. Que depois se matou, né? Parece que morreu. Foi. Olha, aproveitando que o Valdo está, enquanto você toma uma água, para você vá fazendo esses cortes comigo, comentando, antes de falar da trajetória do Ivaldo na Rádio Rural e no esporte, já você conclui, você ouvia falar deste jogador, desse menino que jogou bola e chegou a fazer sucesso na capital? Me veio essa curiosidade. Ouvi muito falar do Cristóvão através do Luiz Carlos Botelho, né, que foi meu coordenador aqui na Rádio Rural quando eu entrei em 85. O Luiz Carlos enchia de elogios o Cristóvão. O Luiz Carlos é do tempo do Cristóvão, viu muito o Cristóvão jogar no América. E ele... O América era um time de Santareno. Já existiu São Francisco e São Raimundo? Já existia São Francisco e São Raimundo, e o América era um time elitizado, né? Era um time que pegava os jogadores do Dom Amando, os jogadores que se destacavam, e ia para o time do América. Então eu ouvia muito falar do Cristóvão através do Luiz Carlos Botelho. O Botelho enchia de elogios do Cristóvão, dizendo que foi um dos maiores meio-campos que nós tivemos, né, no futebol santareno. Olha que legal. Pode continuar, Cristóvão, falando. E o Castilho, ele gostava muito de mim porque eu era o único que estudava, tá entendendo? E ele conversava comigo. Quando nós viemos jogar em 69 em Santarém, nós viemos jogar em 69 em Santarém, eu levei o Castilho lá em casa para conhecer o papai, que o papai falava muito, o papai, o velho Boanerges, aquele alfaiate lá, conversando com o Castilho, aquilo foi muito bacana. O Boanerges Senna. Meu pai, Foi goleiro do Fluminense, né, o Castilho? Foi, da seleção e do Fluminense. Olha aí. Então você levou uma celebridade em casa, né? Foi, levei o Castilho em casa. Mas eu tinha um problema que levei daqui para o Paysandu, do América, que foi meu joelho. Meu joelho, eu já fiz 2 cirurgias no joelho. Eu não aguentava mais, tá entendendo? Mesmo novo ainda? Novo, tá, com 22 anos. Chegou a ser cogitada a sua ida para o Fluminense do Rio? Foi. E aí, quando o que aconteceu? Quando aconteceu que eu disse, não dá mais. Naquela época tinha o Quelene, que a gente usava na época do carnaval para cheirar, que ele era... E eu usava o Quelene no meu joelho. Como um anestésico, né? Como um anestésico, para poder treinar. Então, até que eu vi que não dava. E eu vi, então, no Liberal, um concurso para a Petrobras. Isso em 70. E você, como era um bom estudante? E eu fazia Química Industrial em Belém e jogava bola. Mas quando eu vi que a bola ia acabar, eu disse, eu vou fazer o concurso da Petrobras e passei. E aí eu fui fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro. O Castilho, quando eu saí de Belém, o Castilho não era mais treinador
Paysandu. Do Paysandu, ele era do Esporte Clube Recife. E o Esporte Clube Recife estava fazendo uma excursão por Belém. E ele foi atrás de mim, o Castilho. Eu não estava. Eu estava morando ainda na concentração, mas não estava na hora que o Castilho foi lá atrás de mim. Aí, quando eu voltei, deram o recado. O Castilho quer falar contigo. E aí eu fui lá no hotel, onde ele estava, e ele me abraçou, tal, muito meu amigo, e puxou um bloco de anotações com timbre do Esporte Clube Recife e fez 2 cartas de apresentação para mim, me explicando quem eu era e parará, que era um excelente jogador, bom caráter, não sei o quê, e para mim treinar no Fluminense. Ele disse, pode ser que não deu certo no Fluminense, sabe como é que é? Aí fez uma para o Vasco da Gama. Então foram 2 cartas. 2 cartas. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer o curso para a Petrobras, e ele disse, sabe uma coisa, eu vou guardar como relíquia essas cartas que eu tenho aqui, e não fui nem no Vasco, nem no Fluminense, que o meu joelho estava quebrado, tá entendendo? E hoje eu guardo com todo carinho essas 2 cartas do nobre amigo Carlos Castilho, que faleceu. Está lá no Instituto Está Boletim. lá no meu eu quero arquivo. ver, viu? Ainda bem que ele não foi nem pro Vasco, nem pro Fluminense, Deve porque ser. hoje é um grande rubro-negro. Um grande isso fã que do- eu sempre fui olha, Fluminense. é isso que eu queria saber antes de conversar a parte do Ivaldo aí. Em Santarém, por quem você torce? Você veio aí... Não, eu era América. América, mas eu digo entre São Raimundo e o São Francisco. Eu era mais São Raimundo, por causa do papai. E em Belém? Eu sempre fui Paysandu. Eu pensava que tu tinhas cara de clube do Remo. Não. E no futebol nacional? Oi? Futebol nacional? Eu sou Flamengo. Flamengo, olha aí. Flamengo. E por isso que o Ivaldo está dizendo, ainda bem que tu não foste nem pro Vasco, nem pro Fluminense. O Fluminense ainda estaria um pouquinho perdoado. Não, mas porque essa escolha de clube, ela nasce na família muitas vezes. Sim, né? sim. Ela nasce na família e depois, às vezes, uma amizade, qualquer coisa, um momento de um clube muito bom, um momento muito bom, faz que muitas vezes você mude do clube pelas condições daquele clube naquele Existe momento. esse fenômeno. Vou dizer para você lá em casa, todo mundo do papai e mamãe, todos nós somos flamenguistas, mas o papai Paysandu, a mamãe Remo. O papai São Raimundo, a mamãe São Francisco. A Ruth, minha esposa, é Remo, é. flamenguista. Daqui a pouco quero falar como é que você conheceu a professora Ruth. Ivaldo, como é que começa a tua história? Você me dizia, quando a gente estava combinando essa gravação, que você vem por aqui meados ali de 85, né? Na década de 80. Como é que nasceu essa paixão? Como te descobriram para o rádio? Você já entra direto para o esporte? Bom, assim, eu comecei na Rádio Rural direto, né? Na Rádio Rural, porque muita gente Passava pela clube? passava pela clube, né? Muitos locutores aqui da nossa região. E eu ainda até tentei, porque assim, eu fiz um teste com o Geraldo Bandeira, o GB, naquele serviço de propaganda que ele tinha aqui no mercado exato. municipal. Lembro. E aí eu passei no teste, só que eu trabalhei apenas um mês no sistema lá de Como comunicação locutor, dele como locutor. E aí ele disse, pô, eu não tenho condições de continuar te pagando. Ele assinou minha carteira. E aí fez uma carta de recomendação para as emissoras, as grandes emissoras de Santarém. Para a Tropical, que estava começando com J. Parente, para a Rádio Rural, para o Simval Ferreira, para o Armando Fonseca, Rádio Clube. E eu fui, primeiramente, lá na Rádio Clube. Fui recebido pelo Armando Fonseca e ele, assim, disse que o serviço de rádio porte era diferente de rádio. E aí ele disse, não, aqui nós não estamos recebendo ninguém e tal. Aí fui com o J. Parente, lá na Tropical, e ele... O Jota já tinha passado pela Rural, já tinha saído aqui da rádio, estava comandando a equipe da Tropical, e aí disse que estava cheio, né, a equipe, que não tinha condições de pegar mais alguém. Aí depois ele lamentou, né? Disse, pô, você foi primeiro lá comigo, eu não... Acabei perdendo, né? Acabei perdendo esse grande locutor que você se tornou. E aí eu cheguei aqui com o Simval, e o Simval prontamente, a Rádio Rural na época, em 85, estava perdendo os seus grandes comunicadores. Era Edinaldo Mota estava saindo. grande crise, primeira crise, né? Oswaldo de Andrade estava saindo, Bena Santana, J. Parente, e estava abrindo vagas na equipe de esporte. Aí eles chamaram o Luiz Carlos Botelho para tomar conta. E aí eu vim fazer um teste, o Simval imediatamente me levou para fazer o teste. Inicialmente, o Manel Dutra, quando me ouviu,
querer me levar para o jornalismo, né? Porque sua voz boa para ler noticiário e tal. Mas eu insisti, não, eu quero trabalhar no esporte, Manel. Aliás, só um parêntese, você ainda chegou a ler notícias na rádio, Sim, eu lembro, trabalhei. Né? Noticiarista. Eu cheguei a ser noticiarista, participei muito do Correspondente Rural, li muito Correspondente Rural na época do Garimpo, né? Que tinha duas edições do Correspondente, uma hora da tarde e outra às 5 horas, que atingia... O Garimpo, a rádio trabalhava em onda média e onda tropical. Parece que só o Correspondente Rural pagava a folha da Rádio Rural, né? Que era muita mensagem, eram 2 locutores fazendo. E aí eu insisti em entrar na equipe de esporte, e aí o Simval me passou para o Luiz Carlos Botelho. Aí eu comecei a estagiar, passei um mês, eu cheguei aqui em julho, passei o mês de julho estagiando com o Luiz Carlos Botelho, andando nos treinamentos. Como repórter? Como repórter, pegando entrevista com os clubes. E aí depois... eu virei narrador, mas antes eu trabalhei ainda como repórter em jogos do Elinaldo Barbosa, fui repórter do Otis Santos narrando, fui repórter do Campos Filho narrando, o Armando Carvalho também tinha chegado. Então você observava essa turma narrar, sim, né? E brincava de narrador em casa? Mas assim, desde criança a minha mãe dizia que desde criança eu vivia narrando o jogo. Tudo que eu via na frente, assim, eu procurava fazer uma narrativa, né? Ela dizia que com 9, 10 anos eu só falava em futebol. E eu passei a gostar muito de futebol, porque quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu escutava muito a Nacional, né? A Rádio Nacional. Aí eu passei Nacional de Brasília. Passei a ser flamenguista ouvindo jogos. E olha que o meu irmão mais velho era fluminense. Não foi por influência de ninguém. Eu virei flamenguista mesmo escutando a Rádio Nacional. E depois virei franciscano escutando a Rádio Rural. Escutei muito o Otis Santos, o Cláudio Seric narrando futebol. Eu não perdi um jogo no rádio quando a Rural transmitia aqui do Elinaldo Barbosa. Fazendo um trocadilho, a rádio que foi fundada pelos franciscanos, mas ordem religiosa, né? Aliás, eu acredito que essa questão dos 2 times, São Raimundo e São Francisco, um para aldeia e outro para prainha, teve muita influência também dessa questão da igreja, né? Dessa questão dos franciscanos, ou então ali do convento de São Raimundo, na aldeia, que foi muito famoso, e desse lado aqui o convento de São Francisco. Impressionante essa geografia da cidade. Um lado franciscano, é quase igual lá em Parintins, um lado caprichoso e um lado garantido. E o América no meio. E o América no meio, eu quero saber depois mais da América. E você virou franciscano ouvindo a Rádio Rural? Ouvindo a Rádio Rural e também por interferência da minha avó. Eu lembro bem que a minha avó tinha já uns 75 anos e gostava de futebol, Cristóvão. Eu chegava na casa dela, eu tinha uns 15 anos, chegava na casa dela, ela estava com um radinho, escutando a Rádio Rural, ouvindo futebol. Então, ela era franciscana, daquela realmente que não perdia um jogo no rádio. Então, através dela também eu virei torcedor da equipe do São Francisco. E aí o pessoal pergunta, e a questão profissional? Você chegou no rádio e todo mundo sabia que você era franciscano e flamenguista. E flamenguista declarado, né? Declarado. Você nunca escondeu. Eu nunca escondi, mas é assim, eu nunca atrapalhou o meu serviço, porque eu sempre, na hora da transmissão, procurei ser profissional. Né? Ser profissional. Para você ter uma ideia que até hoje a torcida do São Raimundo gosta muito do meu trabalho. Eu encontro torcedores do São Raimundo, eles dizem, você ficou marcado como o narrador do título brasileiro de 2009. Você narrou o título, que inclusive a minha narração saiu no Sport TV, na abertura lá da cobertura do Sport TV, da série D, que foi a primeira série D. A narração minha está lá. Então o torcedor do São Raimundo ficou marcado também, né, nessa questão. Esse foi o momento mais glorioso do esporte santareno? Sim, né? Então, a maior conquista do nosso futebol. Maior conquista, né? Eu lembro porque eu morava em Belém, estava no mestrado, acredito, e eu vi aquelas imagens, a professora Rita Peloso lá, todo mundo comemorando, aquela carreata que sai. Eu acredito que até fiz depois um programa sobre isso. Por que o América não vingou com essa ascensão, Cristóvão Pena, que teve o São Francisco e o São Raimundo? Era um clube apenas de amigos, ficou fechado ali? Ou ele chegou a enfrentar São Raimundo e São Francisco? Estou te perguntando, ignorantemente falando, entendeu? Não, ele enfrentava os dois, o Raifran, dentro de campo. Fora não tinha condições, não tinha torcida, né? Por quê? Porque era um time, como ele falou, de amigos. Um time de amigos, de elite, era considerado de elite. Mas, vamos dizer, muita gente lá era pobre, jogador pobre. Tudo. E quando o futebol santareno começou a se profissionalizar, a ter que pagar salário para jogador, o América não tinha como continuar. Não tinha como continuar porque não tinha renda. Não tinha renda. Ele foi fundado no Colégio do Mando.
Não. Ele reunia vocês ali por causa do professor de educação física, mas quem será que fundou o América? Quem fundou foi o Ressa, a família Ressa. E aí... E depois ficou com os Moraes, né? E depois foi o Moraes, tomou conta. E quando houve essa entrada do semiprofissionalismo aqui em Santarém, o América teve que parar. Só foi campeão uma vez, em 1965. Contra? O último jogo já foi em 66, porque houve uma paralisação em 65, e nós jogamos contra o Flamengo. Se o Flamengo ganhasse do América, nós íamos disputar com o São Raimundo a final. Esse foi, contra o Flamengo, foi o último jogo do campeonato, do segundo turno. Se o Flamengo ganhasse do América, teria uma final com o São Raimundo. O Martins era prefeito. Everaldo Martins. O Martins era prefeito e também do SESP. Ele pegou e concentrou o time do Flamengo no SESP, dando vitamina e remédio. Mandou buscar... Era diretor do hospital, né? Mandou buscar o Sena Muniz para ser o juiz de futebol dessa última partida, porque ele estava interessado no resultado. No final, o América enfiou 7-0 no Flamengo. 7-0 no Flamengo, e nós fomos campeões. Então, o América era isso. Quando ele viu que não tinha mais condições, o Ivan Toscano, famoso americano diretor dos esportes, ele fez uma reunião de Assembleia Geral no Recreativo para decidir se o América continuava ou acabava de vez. Seria sepultado. Isso ali em meados da década... 2002, 2003, por aí assim. Ainda chegou ao novo milênio, né? Não, mas sem jogar, estava parado. Sim. Há muito tempo sem jogar bola. Estava vendo, a reunião era para ver se reativava. Para ver se reativava, Ah. então acabava. E nós fomos para o Recreativo e nessa reunião ficou decidido por unanimidade que o América ia encerrar as portas. Acabar. Mas para encerrar, tinha que ter uma diretoria para um presidente para acabar com tudo. E o que aconteceu é que eu fui eleito presidente. Coube a você, né? Eu fui eleito presidente. E eu digo que eu fiz parte das 3 grandes histórias, nas grandes datas do América, eu fiz parte de 2. Né? Do campeonato e de enterrar o time. Só faltou estar na fundação, mas aí, foi o seu time do coração, né? Foi. Eu só joguei pelo América e pela seleção santarena. E fiz um jogo pelo São Francisco, um jogo histórico, que foi em 1968. Em 68. Em 67 não houve campeonato aqui, de futebol aqui, porque houve uma reforma no estádio. Está entendendo? O estádio Aderbal Correia, não era Edinaldo Barbosa. Aderbal Correia. Aderbal Caetano Correia. Só mudou para Edinaldo Barbosa. Em 69, quando Edinaldo foi assassinado. Aí houve uma mudança. Mas aí havia um declive no campo de futebol, saindo da Mendonça para São Sebastião, de 1 metro e tanto. A gente jogava naquela areia que não era gramado, e um desnível muito grande, muito grande. E o que aconteceu? Fizeram essa reforma, ajeitaram tudo. O Ivaldo lembra que do lado daqui tinha um muro alto, né, para nivelar. Aquilo era o desnível que tinha. E para reinaugurar o estádio, que tinha também a energia, a iluminação, o Martins, eles trouxeram o time do Rio de Janeiro, como é o... Oh, meu Deus do céu. Botafogo, Flamengo? Não, time... O Madureira. O Madureira. E ele veio fazer 2 jogos. O Madureira estava invicto nessa excursão Norte-Nordeste. E a última passagem dele para voltar para o Rio de Janeiro era por Santarém. Aí foi 2 jogos. O primeiro jogo inaugurou a iluminação e o estádio, a reabertura do estádio, foi contra o São Raimundo e o Madureira ganhou do São Raimundo. O último jogo foi contra o São Francisco. E o que o São Francisco fez? O Coimbra, o Chico Coimbra, que era um dos diretores, ele tomou emprestado do América o Ataálpa e eu, para nós reforçarmos o São Francisco,
e nós demos porrada no Madureira. De quanto, né? Lembra? Foi 2-1 com 2 gols do Navarrinho. Navarrinho. Grande Navarrinho. Evaldo, você lembrava, você já sabia dessas histórias? Não, eu sabia através dos amigos. Dos aí, amigos comentando. Os comentários aí dos amigos que sempre falavam dessas partidas, né, que aconteceram no Elinaldo Barbosa. Históricas. Né? Tivemos a partida que o Zico entregou a chuteira para o Dias, né, que foi em 76 ou 77. Aí jogou Vanderlei Luxemburgo, que era o lateral esquerdo daquele time do Flamengo, que empatou com a seleção santarena em 1-1. Você chegou a trabalhar no Elinaldo Barbosa? Cheguei a trabalhar, né? Ainda fiz uma Copa da Amizade, fui repórter, como eu falei, fui repórter para o OT, para o Campos Filho, e uma Copa da Amizade, que era uma competição que existia no nosso calendário na época. Eu quero complementar assim o que ele estava dizendo através do teu pensamento. O que você lembra de outros times além do América? Porque ele falou do Flamengo, que era um time local, né? Aí o América, o Flamengo, São Raimundo, São Francisco, Náutico, mas ficou né? muito só no São Francisco. São Cristóvão, Fluminense, que infelizmente até a sede já foi vendida, né? Que era um time também da família Fonseca, né? Do Eduardo Fonseca. Dá saudade, né? De não, eu sou franciscano, mas a gente não vê só São Raimundo e São Francisco, mas a gente tem um campeonato santareno com mais times, né? Com aqueles times conhecidos também, né, Cristóvão? Porque aí depois mudou muito. Aí depois fizeram um campeonato com Conceição, né? Com Arsenal, com times já, inclusive com nomes lá da Europa. Então, aqueles times tradicionais foram esquecidos, deixados de lado, como você citou. E depois do América veio o Americano, né? Que começou a treinar lá no campo do América, ali no bairro do Aeroporto Velho. Aí nós tivemos o Americano disputando em vários campeonatos de Santarena. E tem uma história o campo do América, viu? Se me permite. Fique à vontade. Porque quando eu fui eleito o presidente do América, que nós pegamos o estatuto, dizia o seguinte, que se ele tivesse bens, esses bens deveriam ser vendidos. E o dinheiro, para cobrir as despesas que ele, porventura, possuísse, e o que sobrasse seria doado para as instituições de caridade sem fim lucrativo, como o asilo. E eu peguei aquilo e disse, o América tem um terreno de 150 por 150. É onde hoje é o ginásio. Já pensou, historicamente ficou o ginásio lá, né? E eu, então, teria que vender aquele terreno. Uhum. E eu passei a me preocupar muito com essa hipótese de eu acabar com um campo de futebol. Um peladeiro, associar meu nome à venda de um terreno para construir. Eu fiz 3 avaliações com escritórios e recebi os valores. E eu disse, poxa, o que eu fizer no final, eu ainda vou ser chamado de corrupto, que aquele preço está muito baixo. Uhum. Então, meu nome vai ficar meio enrolado com essa venda de terreno. Eu vou transformar aquilo num condomínio de residencial, num shopping, num supermercado. Se fosse hoje, iam construir um prédio, um edifício bem grande, né? Isso foi em 2000 e pouco. Pois é, eu digo, ainda bem que ficou uma arena, porque historicamente é algo associado ao esporte. E o que que eu disse? O que eu vou fazer? Eu, com aquele documento do terreno na mão, e sabe de uma coisa? Eu vou devolver para o município essa área. Uhum. Não vou vender. Não vou passar para a história como aquele que vendeu. Não vou passar para a história com o cara. Era Maria do Carmo a prefeita. Uhum. Aí eu fui lá e eu conhecia alguns líderes lá do bairro lá, que iam lá comigo, né? Conversar comigo. E aí eu peguei e devolvi para ela e disse assim, eu quero uma coisa que você faça. Não vá construir nada e ilumine aquele campinho que tem lá. Vai ser um campo iluminado. E ela iluminou o campo. Iluminou o campo, ficou tudo bacana, devolvia a área oficialmente para o município. Bom, passaram-se uns meses, entra lá no ICBS o deputado estadual Alexandre Von e um secretário lá do governo Jatene, que era o Joaquim Passarinho. Uhum. Joaquim Passarinho. Eles estavam querendo construir um espaço esportivo. Uhum. E queriam o Campo do América.
Campo do América. Eu disse, o Campo do América não é mais do América. Eu já devolvi para o município. E fomos lá com a Maria do Carmo, e a Maria do Carmo, então, fez um documento passando do município para o Estado. E lá foi construído o prédio. E o Alexandre Ivon me vem e me pergunta, Cristóvão, qual é o nome que nós vamos dar para esse estádio? Ginásio, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, se eu colocar um nome do Moraes, ou então do Ivan, ou então do Maia, Os fundadores. sempre vai ter alguma coisa de... Eu disse para ele, nós vamos fazer o seguinte, coloca Ginásio Poliesportivo América o nome, vai ser América o nome. Ele disse, pô, bacana, vamos colocar América. E ele faz então, ele era deputado estadual, ele entra com um documento, né, e dá o nome de América para o estádio, Pro para o ginásio. O governador assina decretando o nome do América e vem depois e trocam. Agora é chamado de Manuel Djalma Lima, né? É um cara que não fez Professor. nada, não tenho nada com o Djalma Lima. Mas qual é a relação do Dele Djalma com a América, Lima né? com a América? Nenhuma. É. Eles relacionaram a questão do ginásio que recebe jogos de futsal e o professor foi um dos grandes incentivadores do futsal, o professor Djalma, né? Aí E eu a acho que história? eles anexaram essa questão. Agora Ficou devendo para a história, né? Para o América. Porque ali. o América ficou devendo realmente, porque foi mas a área. A área que era do América. O América deu a área. Pô. Olha, e Devolve. graças a Deus que tem esse podcast da história dos 60 anos da Rádio Rural, para a gente aprender também da história de outras entidades como o América. Eu estou Que sabendo pela história primeira bonita. vez Eu também agora. estou sabendo pela primeira Cristóvão vez. sobre essa questão, que o governador assinou. O Alexandre me Que deu. o nome os seria documentos. América, ginásio. Poliesportivo América. América. Vivaldo, é bom até pensar em um podcast, alguma coisa. Você já tem um podcast de sucesso com o Cléo Neves, com o Paulo Chamer, né? Ali com parceria com o nosso amigo Afonsinho da Inove. Mas eu digo assim, na própria Rádio Rural, para a gente resgatar a história dos times, né? Desses detalhes como o Cristóvão está contando para a gente. Fale um pouco aqui agora da sua passagem pela Rádio Rural. O senhor trabalhou aqui no departamento de esporte, a convite do Simval também, né? Que o Simval entrou aqui antes de gravar e disse, olha, eu trouxe os dois para a Rádio Rural. E que papéis? Teve momentos, inclusive, conturbados da sua ação dentro do esporte santarense. Eu tive duas passagens aqui primeiro foi pelo futebol. O que aconteceu? E aí, naquela brincadeira de mesa de bar, o Simval, então vem, não sei o quê. E eu vim para cá, encontrei uma turma fabulosa, né? Luiz Carlos Botelho, Ivaldo, Bena Santana, Minael Andrade. Isso era um super time, né? Era uma turma bacana. E Uma seleção. E a gente vinha, tinha um programa de esporte, e eu me entrosei com tudo. E aí veio o fato que causou a minha saída. Porque tinha o Luciano do Valle, ele formou um escrete de veteranos, ex-jogadores da seleção brasileira, uma seleção O Luciano da Rede Bandeirantes. da Bandeirante. Saudoso, né? Saudoso Luciano. Sim. E ele tinha essa seleção de Master, né? De Master. E que saía jogando pelo interior do Brasil, pelas capitais e tal. E ele fazia, durante o programa dele, a propaganda, a divulgação. Tal. Inclusive, alguns jogos eram até transmitidos em rede nacional pela Bandeirantes, né? E anunciaram que essa seleção do Luciano vinha jogar em Santarém. E eu nunca escutei o Luciano falar que a seleção vinha em Santarém. E eu comecei a duvidar que aquilo não era verdade. E comecei a cutucar, dizendo, mas cadê? Eu não escuto nada. E o dia se aproximando, eu disse, vocês me dão aí a relação dos jogadores que vêm da seleção? E ninguém falava nada, a imprensa toda calada. E havia um conluio da imprensa com a turma que estava trazendo Essa falsa, pseudo-seleção essa master. pseudo-seleção de mais Luciano. E eu fui com esse espírito de desmascarar aquele negócio lá. E eu dizia antes de começar o jogo que eles não iam entrar com a camisa da seleção brasileira. Eu dizia isso, olha, para provar que isso aqui é um fake news de hoje, eles não vão entrar com a camisa da seleção. Não vão entrar.
E você denunciava isso no ar? No ar. E quando eles entram em campo, eles entram com a camisa da seleção paulista. Não sei se o Raul lembra. Lembro. Com a camisa da seleção listada. Da seleção vermelho paulista. e preto, né? E vermelho, preto e uma verde, não sei o que assim. Lembro. E aí vocês estão vendo como era aquilo que eu estava dizendo? Que nós fomos enganados, a torcida foi enganada que isso não é seleção. E o estádio lotado. Lotado. Esse estádio aqui ainda... Colosso do Tapajós. Já no Colosso do Tapajós. E eu fui, então, falando, calmo, coisa eu estava explicando para ele. Olha os jogadores que tem. Para trazer uma ideia, o Espadim jogou nessa seleção. Não sei se tu te lembra que o Espadim jogou. O Espadim, que era de Santarém. E isso, quem tinha... O diretor que mandou buscar, que envolveu todo mundo lá, e ele, para me calar, ele entrou no estúdio da Rádio Rural lá, pô, nós estávamos lá, eu estava falando, ele entrou com um revólver. Isso ao vivo, não vou nem citar o nome. Sim. Isso ao vivo. E vai para lá e não sei o quê, e eu falando, e o cara lá... Igual o ex-prefeito Ronaldo Campos, quando também quis entrar no estúdio para pegar o J. Ninos, ele contou aqui também, lá naquele plantão policial dele. E aí afastaram o cara e foi embora. Ivaldo estava presente, depois vai comentar. Tava. Então o que é que o Ivaldo era o locutor e eu comentarista. Então o que é que aconteceu? Aquele fato me deixou tão constrangido com a imprensa, porque ninguém divulgou o fato. Está entendendo? Sim. Aquilo passou como se não tivesse existido aquilo que aconteceu no estúdio da rádio. E ainda hoje, né, fazendo aí um preâmbulo, fazendo um comentário em cima da sua fala, ainda tem muitos fatos que a imprensa nacional ela faz de conta que não existiu. Não existiu. Né? É uma teoria no jornalismo que tem, inclusive, que é a questão de que se pauta aquilo que se quer divulgar como verdade e se omite aquilo que não quer que a população saiba. Você estava no estúdio, Valdo? Aí quando nós terminar. E aí o que aconteceu? Eu disse, sai de uma coisa, eu vou largar isso, pô. Você ficou muito decepcionado. Decepcionado, porque na segunda-feira, no programa da rádio, ninguém tocou no assunto, pô. Eu digo, pô, que história é essa, porra? Aí eu peguei e disse, então, tá. Mas a outra passagem minha pela rádio é que a Emater, ela tinha um programa na década de 60, chamado, ainda era Acar Pará, antes de Emater era Acar Pará. Então ela tinha Acar em Marcha, que era um programa radiofônico, que ela mandava mensagem para o interior com a minha amiga Elisa, que fez esse programa, que foi um programa pioneiro no estado do Pará, de radiodifusão através da extensão rural. Olha que legal. E aí esse programa acabou, e quando foi já na década de 90, final de 80 ainda, nós recriamos o programa com o nome de Fruto da Terra, que eu vinha para cá, a gente gravava no sábado e o programa saía no domingo. A gente gravava na sexta. Eu sei que era o Fruto da Terra. Meia hora de programa. Esse programa também acabou. E depois nós recriamos novamente o programa Várzea e Terra Firme. Foi o último que eu participei aqui, que era um programa para o interior, para os produtores, falando de agricultura, de produção. E agora você com 7.6, que nem parece, né? 7.6 ainda muito jovem, vamos pensar numa terceira passagem pela Rádio Rural a partir dessa hoje aqui, tá? E você está acompanhando o podcast 60 Minutos pela Rádio Rural de Santarém, contando partes da sua história de 60 anos, pela TV Encontro, canal 26.1 e pelas nossas redes digitais. Ivaldo, você estava então naquele dia histórico no estúdio da passagem dele. É interessante o Cristóvão ter citado a questão dos programas que ele fazia aí da Emater, porque a gente encontrava o Cristóvão aqui nos corredores, né? Além do convite que o Simão fez lá no bar onde eles bebiam todo sábado, né? A turma da imprensa. Você continuou fazendo outros convites? A gente convidava, porque o Cristóvão falava muito bem, entendia muito de futebol e sempre estava convidando, Cristóvão, vamos lá com a gente. Você ainda não levou ele lá no teu podcast? Ainda não, mas eu vou levar. Vai ser muito ainda legal. Ainda não, eu vou levar. Mas vamos voltar a esse fato, você estava lá no estúdio narrando e quando o cara entrou lá para tentar ameaçá-lo. Sim. Eu vou dizer o nome, foi o Antônio Cardoso da Fini. Ele não quis falar, foi o Antônio Cardoso da Fini, nosso saudoso
Antônio Cardoso da Fini, que durante a pandemia acabamos perdendo, né? Ele Era que presidente trazia, da Liga, era era? presidente da Liga, ele que trazia esses grandes eventos, ele trouxe o Flamengo, ele trouxe o Botafogo ainda do tempo do Elinaldo Barbosa. Ele era muito corajoso, ele não tinha medo de não dar certo, Mas né? acabou embarcando nessa furada aí. Mas aí ele não gostava de ser criticado, né? Não gostava de ser criticado e além do Cristóvão ter batido nessa questão de que não era a seleção não era a master? seleção, o Cristóvão também batia muito na questão de renda no estádio. Ele era diretor da Liga. Cobrando transparência. O estádio lotado e pouca renda. Aí o Cristóvão chegava no rádio e disse, eu acho que tinha mais gente, tinha que aparecer mais dinheiro. Isso aí irritava o Dafínia. E também, isso aí foi o ponto final, a questão da seleção, para ele ir lá e puxar um revólver e ameaçar Mas essa o espécie de Cristóvão. profetismo, né? Na sua dimensão de denúncia, porque o profetismo, o profeta, ele anuncia e denuncia. Essa questão da denúncia, que não é simplesmente denuncismo, ela é muito necessária, porque até hoje vocês, quando estão transmitindo uma grande partida, seja na TV ou pelo rádio, anunciam o grande público e a estimativa de quanto se aproxima aquela renda, Exatamente. porque isso é muito importante, Ivaldo, para a transparência, Isso, não é? Isso. Quantas vezes a gente não viu o Colosso Tapajós lotado e o anúncio da renda, uma renda mínima? E naquela época o estádio, todos os clássicos, né? As decisões que estavam eram casa cheia, né? Casa cheia, eu ia lá. A gente vê, o nosso futebol, do tempo do Colosso do Tapajós, era bem movimentado e bem prestigiado pelo torcedor. Por sinal, na inauguração do Colosso, viu, Everaldo? Eu ainda trabalhei como repórter, eu e o Minael. Aí depois da inauguração, aí eu virei o narrador. Quem jogou na inauguração? Lembra daquele Valdir? São Francisco e São Raimundo. E aí tinha o Valdir, como era o Valdir nome dele? Almeida Valdir fez o Almeida. gol pro São Francisco e Hermes fez o gol da equipe do São Raimundo. Foi 1-1. Aí nos pênaltis o São Francisco ganhou porque tinha um troféu, né? Para E ser você entregue. ficou feliz da vida. E o São Francisco ganhou nos pênaltis. Pois é. Essas grandes partidas, né? Ainda aqui tem em um Santarém. fato me Pode falar. relacionado com... Porque quando o Prímio Gilberto era o diretor aqui da rádio, eu vinha bastante conversar com ele. Um dia venho conversar com ele. Não me lembro qual foi o período que o Gilberto passou aqui, não lembro. Ele passou aqui de 2002, porque quando eu entrei aqui foi em 2002. Ele passou ali meados do ano 2000, do início do ano 2000, ficou 12 anos na emissora. Ele ficou ali por 2011, 2012. Bom, e aí quando eu chego, estava uma transição de sair da máquina de datilografia para o computador. Tá saindo... Aquela sala lá em cima do jornalismo. E aí era as salas tudo lotadas de papel, aquela coisa, muita coisa de rural. E nesse dia eu venho para Rural e tem uma Kombi estacionada com a parte de trás levantada e aquele monte de papel. E eu fui olhar ali, rapaz. Relíquias. Relíquias da rádio. E eu subi, fui falar com o Gilberto e disse, não, nós vamos jogar fora isso, que agora não precisa mais disso. Aí eu disse, tu me dás isso? Tu me dás essa papelada? Ele disse, pode pegar. Eu encostei o carro, passei tudo para o nosso carro, uma Brasília que a gente tinha, dei umas 2, 3 viagens e guardei lá. E hoje eu tenho lá, era o Jornal do Meio-Dia e o Jornal da Manhã, que era datilografado com toda... Aquilo é o diário da cidade. Eram 3 cópias, né? Uma que ficava no departamento, uma que ia para o locutor ou ler no ar e outra ficava com o operador. Então, eu tenho uma dessas cópias, eu consegui resgatar, encadernar por ano, e é uma relíquia que eu tenho. Muito legal. Bacana. Deixa eu só fazer um comentário, Sim. não cortando vocês, mas assim, já foram 3 grandes, entre aspas aqui, crimes. Quando o padre Valdir Serra assume, depois do padre Luiz Pinto, de saudosa memória o padre Valdir Serra, a rádio estava ali nos transmissores do lado do Seminário São Pio X. Então, muita coisa foi tocada a fogo, que era do MEB, Movimento de Educação de Base, e não se conseguiu salvar. Então, esse foi um crime assim, histórico, né? Depois nós tivemos essa que você está falando aí, da questão também que você conseguiu salvar. E agora com o padre Sidney Canto, nós estamos tentando salvar o que se tem dessa história do AM, porque se você chega ali na TV Tapajós, você tem o Museu Joaquim da Costa Pereira, que tem os primeiros equipamentos, a dona Vânia procura
cultivar e criar bem. Aqui a biblioteca, aliás, a discoteca da Rádio Rural chegou a ser a maior do oeste do Pará. Mais de 2.000 vinis e tudo mais. Então tudo isso está encaixotado. O desafio para que não aconteça um terceiro crime é tentar salvar os telefones, que a gente sabe, aquele telefone que ainda tinha de estúdio, 522-2692 está ali. Os rolos, que deve ter muitas vozes ali naqueles rolos, porque eram aquelas fitas, né? Aquelas fitas que eram rolos. Não era, tinha o MD que se chamava também. Então, quer dizer, CDs, LPs, vinis, para salvar essa história. E isso requer aí o desafio aqui da universidade também, Federal do Oeste do Pará, Federal do Pará, que a gente consiga recursos e faça um projeto para criar esse museu da história da Rádio Rural, essa história hoje que pode ser digitalizada. Olha, gente, um dia desse eu coloquei aqui a voz de Dom Lino, apresentando a voz do pastor. Você tem a voz de Dom Tiago, a voz de Dom Severino, quer dizer, quem sabe não deve ter até a sua voz e a voz dele começando isso aí. Então eu queria fazer assim esse apelo, que a gente, junto com o Instituto Cultural Boanerges de Sena, junto com as universidades, que a gente resguarde esse patrimônio que não é nosso, assim, não é do Everaldo, do Cristóvão, do Ivaldo, do Dom Irineu, da Maria Bitar, do padre Rui Barbosa, que estão agora na gerência, na administração, mas é do povo do Oeste do Pará, é do povo amazônida, né, Cristóvão? Mas eu acho que você tem muitas outras coisas lá, porque eu até te liguei quando foi para criar uns programetes, ali pelos 52 anos da rádio, 2016, você fez um grande artigo que você lembra lá dos locutores, de quem passou. Tem muita coisa que a gente não consegue lembrar assim na hora, né? Saiu até naquela revista, não foi? Saiu uma revista da Rádio Rural. A revista dos 50 anos, que o Dutra assinou no editorial lá, e estava acho que na gestão do padre Edilberto ou padre Auricélio. Mas está lá também. E gols, Cristóvão? Tem alguns gols ainda? Tenho guardado? pouca coisa. Tenho alguma Em coisa. áudio? Em áudio, tenho áudio. Em áudio. Pois é, eu ia perguntar áudio. assim, em vídeo, em fotos. Tem algum meu lá? Eu acho que tem, de certeza tem teu lá. Olha que legal. Vamos visitar lá, né, Ivaldo? Pois é. Na época do rolo, né? A técnica, ela marcava os gols com papelzinho, né? Não sei se tu lembra. Colocava dobradinho. Dobradinho, enfiava lá na hora que o comentarista pedisse, ele ia certinho lá para rodar os gols na hora do intervalo. E eu falava muito com o interessante. Clenildo Vasconcelos aqui, o Simbal, que o Clenildo foi um dos primeiros operadores, ainda operou lá na Rádio Clube, como era difícil operar uma máquina, uma nave, tinha que saber o tempo todo e colocar aquela agulha no vinil, na parte certa. E, esses dias, só para concluir, alguém que estava dizendo assim, eu queria gravar uma música que estava tocando na rádio, ficava pé da vida quando o locutor falava no final da música que o cara queria gravar todinha a música. Impressionante. O Cristóvão ainda teve uma questão com o pai do Gel. Você lembra? Pai do Gel. Do Gel, lateral esquerdo de São Francisco, que deu uma entrada violenta e você parece que usou uma palavra, né, contra o Gel que aborreceu o seu Jorge Baleia, né? Gel era um jogador Ele famoso. no outro dia ligou para a rádio, reclamando que o Cristóvão chamou, parece de bandido. É uma entrada de criminosa. Essa eu não me lembro dessa. O Gel, aquele lateral esquerdo, que trabalhou nos Correios. Eu me lembro, mas eu não me lembro desse lance. Eu digo fato. Assim, gente, a gente lamenta algumas coisas, mas não existe também futebol, política, religião, rádio, TV, jornalismo, sem polêmicas. O que eu me lembro bem, um fato que eu acho interessante, a Ematé funcionava ali na Barão do Rio Branco. Com a Presidente Vargas. Com a Presidente Vargas, bem ali na esquina, onde era o Ministério da Agricultura antigamente. E eu estava lá, e eu comentava, eu era comentarista, e eu comentava do Orlandino, era lateral do São Raimundo, né? Isso. E o zagueiro, São Raimundo, né? Zagueiro Orlandino. Quem era o lateral? Tinha um lateral. O lateral do São Raimundo era o Carlinho Bendelac. Então, mas era nessa época. Ele era filho do Orlando Cota, que foi um grande zagueiro do São Raimundo. O Nildo, né? Você está falando do Nildo, lateral esquerdo. Filho do seu Orlandino. Jogou muito? Ele era mediano, não era um cracaço. Era um jogador esforçado. Era esforçado. E eu sempre falava dizendo que o Orlandino, do nível do time do São Raimundo, o São Raimundo precisava de um lateral que avançasse, apoiasse, eu criticava. Mas sem ofender, criticando. E um dia eu falava sempre que ele era filho do Orlando Cota, que fez Chico Boy, Otávio Vogal, Orlando, Getúlio Truíra, que foi o grande time que derrotou o São Francisco para não ser hexacampeão nas mãos do Everaldo Martins.
Tá entendendo? O Martins teve que montar um time para dar porrada do São Francisco. São Francisco tinha sido 5 vezes campeão. Doutor Everaldo Martins era São Raimundino, São Raimundino na veia, né? Que eu não entendia como é, porque ele era Leão Azul aí no Rio, em Belém. Remista fanático. Né? Remista, e para cá ele não foi ser São Francisco, ele foi ser São Raimundo. Coisa da vida. E aí ele montou esse time. Foi buscar o Chico Boia, que era um goleiro bom, em Alenquer. Né? Foi buscar Getúlio, que era um cara de Belterra muito bom, um dos melhores jogadores que jogaram, um garotinho ainda. E ele, a primeira pessoa que eu vi um jogador bater no peito, sair jogando, foi o Orlando, o Getúlio, que veio de Belterra. Então era Chico Boia, Otávio e Gogó. Era 1, 2, 3, 5 naquela época. Chico Boia, Otávio e Gogó, Orlando, Cota, Getúlio e Truíra. Aí tinha Fumaça, Cacete, Guito, Cachorro, era o ataque. Olha aí, a memória é maravilhosa. E aí o que acontece? E eu criticando o Orlandino. Orlandino, né? O Nildo. O Nildo, criticando o Nildo. Um dia eu estou no escritório da Emater, aí diz assim, olha, tem um senhor que quer falar contigo. Aí entra o Orlando Cota. Pai do Nildo. Aí diz, poxa, Cristóvão, tudo bom? Pô, muito amigo do teu pai, coisa e tal, os bonés. E ele, assim, querendo falar e... Desdobrando, né? Aí ele sabe o que acontece, rapaz? A minha mulher, ela escuta os jogos pela Rádio Rural, pô. E ela fica muito chateada com teus comentários do Nildo. Tá entendendo? Pega muito no pé do meu filho. Pega do meu filho. Ele começou a falar aquilo, pô, foi me deixando triste, pô. E pô, papai, falando. Aí ele pegou no final, ele disse assim, olha, eu trouxe um presente para ti. Aí o envelope, eu abri, era um jornal de Santarém. Uhum. Nesse jornal de Santarém tinha uma entrevista com o Davi Moraes. E o repórter perguntou para o Davi Moraes, qual era a seleção santarena de todos os tempos que ele viu jogar? E ele cita o Orlando Cota e eu. O Orlando Cota na defesa e eu no meio do campo. E aquilo era uma relíquia, um jornal antigo, e ele veio me trazer de presente, que eu tenho lá no CBS, o jornal, com essa reportagem do Davi. Mostrando admiração. Enquanto a esposa sofria, ele sofria também, mas lhe pedia, não fale mal do meu filho, mas porque eu admiro você, né? Parei de falar do negócio. Né? Gente, nós estamos chegando ao final, já passamos aqui quase que os 60 minutos, mas antes de... Eu comecei com você, vou finalizar com o Ivaldo, para não ficarmos devendo, você também, além do futebol, da rádio, da Emater, dos estudos, a grande paixão da sua vida, o grande amor da sua vida, a professora Ruth Sena, Obidense, onde vocês se conheceram? Não, né? Ela é Bragantina. Bragantina. Obidense é do professor Tinho, professora Fátima Fonseca, a dona Fátima Fonseca, de Óbidos. A sua é Bragantina. E como vocês se conheceram? Não foi no estádio não, né? Nós conhecemos na Vila Fará, lá em Belém. Uhum. Ela é bancária, trabalhava no Banco do Brasil, e quando eu estava na Petrobras, morando num apartamento que eu alugava, muita gente ganhava bem, coisa e tal. Quando eu resolvi parar de trabalhar e voltar a estudar, que eu não era formado, eu digo, não, eu tenho que voltar a me formar, tenho que voltar a estudar. Aí eu fui voltar. E aí eu tive que largar o apartamento e procurar uma república para morar. E eu fui morar na República da Vila Fará, de Santarenos. Uhum. E a Ruth morava 2 casas passando da República. E lá nós nos conhecemos. Já são quantos anos? 47 anos de casado. Olha aí, já está perto das bodas de ouro aí. Uhum. Mas olha, mande um abraço para ela e muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Ivaldo, quero lhe agradecer e dizer que a história, a Rádio Rural cumpriu nesses 60 anos o seu papel na evangelização, na educação, no entretenimento e no jornalismo
com um destaque para o jornalismo esportivo. É uma história bonita que ninguém apaga, né, Paulo? Verdade. Inclusive, a rádio sempre teve os melhores profissionais no esporte. A nossa equipe sempre foi a mais ouvida em Santarém, porque sempre nós reunimos os melhores, aqueles que entendiam realmente de futebol. E assim como nós tínhamos o Jornal da Manhã, Jornal do Meio-Dia, Jornal da Tarde, Jornal da Noite, Rural Notícias de hora em hora, nós tínhamos do Rolando a Bola, o apito final. Rolando a bola, bola dividida e o apito final. Eram Teve três um programas. outro, da bola ao boxe. Tinha da bola ao boxe que o Luiz Carlos criou Quando depois. eu digo assim, do Rolando a Bola, que amanhecia ali depois do Jornal da Manhã, nós terminávamos com o apito final. Além das transmissões dos campeonatos locais, regionais, nacionais, cumpriu a história a Rádio Rural. Isso. Eu passei 28 anos fazendo Rolando a Bola e 35 anos narrando futebol na Rádio Rural, né? E aí saí, passei 2 anos aí, agora estou, como você falou, trabalhando no YouTube também com o meu podcast, lá levando o pessoal para falar de futebol. E voltei a transmitir agora futebol, a convite dos amigos lá da Rádio Guarani FM, estou lá narrando os jogos do Campeonato Brasileiro. 38 anos na comunicação esportiva. Que maravilha, vai para os 40 você, com o casamento com o futebol, com a comunicação esportiva, e ele 50 de casado. Gente, muito obrigado, vamos olhar para aquela câmera ali, dar um tchauzinho assim, ó, agradecendo a quem acompanha pela TV, pelas redes digitais e quem nos ouviu pela Rádio Rural. Até um próximo episódio, se Deus quiser.